Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Olha, de ontem pra hoje aconteceu bastante coisinha. Madrugada eu fico meio de emergência de sitter para algumas pessoas quando elas estão com problema assim, tipo ataque. E na madrugada de ontem eu tava de sitter numa conta e lá na região de Alexandria tinha um maluco lá, com pouca tropa relativamente até, mas atacando pra lá e pra cá, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí conseguimos pegar as tropas deles. Ah, também por eu estar ali, né? E fazer uma boa leitura do que ele estava fazendo, porque todo mundo offline. Então, você precisa perceber os relatórios da guilda, e aí a intenção do cara, né? Porque aí eu entendi onde ele ia atacar antes dele atacar e entendi o que ele estava fazendo, como ele estava fazendo, né? Mais ou menos por que ele estava fazendo, né? E aí ele espionou a Lud, que eu tava lá de sitter. Depois ele atacou. Eu te retirei as tropas porque eu vi que ele ia atacar. Ia querer ver com que ele ia atacar. Depois ele atacou. Já tinha atacado uma jogadora antes. Depois atacou outra jogadora. Outro jogador, no caso, com catapultas. E aí ele mandou uma sequência de ataques de catapulta. Depois ele mandou a cavalaria na frente para limpar. E ele estava fazendo isso. Ele estava mandando catapulta em vários jogadores. Depois ele ia com a cavalaria. Botava a cavalaria na frente, né? E aí teve uma vez que ele só foi com ataque direto, né? Depois dele já ter obtido sucesso em duas, né? Esse aqui eu tirei. Aí eu pedi defesa. Não para essa aldeia, tá, gente? Esse é o ponto. Eu não pedi defesa para esta aldeia. Eu pedi para a outra que fica por lá também. Para eu organizar e eu defender se depois eu decidisse defender. Na primeira eu não defendi. No segundo ataque ele fez em cima de outro jogador. Eu mandei as tropas para lá, mas aí quando surgiu esse ataque, né? Porque ele já tinha atacado outra jogadora com pouca tropa. Quando ele botou a cavalaria para limpar, aí eu falei, não, gente, agora a gente não defende não, deixa bater. E vamos esperar para ter mais tropa aqui para poder conseguir defender, porque realmente é muito pouca. Aí ele espelhou de novo aqui e veio aqui, e aí foi quando ele ficou, né? Ele ficou. Deixa eu ver aqui. Ó. E depois ele permanece mandando fake, essas coisas, ó. Depois ele mandou fake na outra aldeia, na 011. E como eu estava online, eu pude ver na mesma hora que era ataque com Ariete. Então, pronto. Na 011. Aí não precisou nem botar defesa nem nada, porque já deu pra ver que era. Mas tu vê, essas aldeias aqui elas estavam bem fraquinhas assim, a população e tudo. Pô, a minha internet tá muito ruim, gente. Tá bem ruim mesmo pra gravar. Olha o tempo. Nossa, velho. Isso aqui me mata. Isso aqui foram ataques meus. Teve uma região aqui. Eu mandei até mensagem pra guilda. A. Essa guilda. A nossa adversária, né? Colonizou em massa. Mandei mensagem pra guilda pra poder atacarem, né? Farmarem, catapulta, tudo. São aldeias bem pequenas, então justamente por isto. Ó, tinha uma aqui de 5 de população, já foi embora. Mas justamente por isso. ah, Ataca logo, tá? Só que, em 6 horas, 5 horas e tal, eu tinha sido o único. Ainda sou o único. Eu bati com um ataque só, porque a intenção era essa, era justamente mandar bastante gente, né? E eu tô sem um ponto reunião, ele tá nível 20 ainda naquela aldeia, na 01. Mas assim, ó, 1000 tropas, 50 catapulta, edifício principal. Então, sabe? Só atrasar os caras e quem tá perto consegue zerar uma aldeia dessa rapidinho, gente. E aí. Mas, assim. O pessoal dorme um pouco. Mas dorme um pouco assim, num sentido bem. Sabe? A gente precisa destruir essas aldeias rapidamente. Entende? E não precisa esperar ela chegar a 200 de população. Muita população. Todo mundo manda ali. É que eu tô sem a sequência, né? Pra mandar ataque em sequência.
Mas é o que eu vou fazer depois. Como é que vão achar onde é que eu vou real aqui, gente? Aldeia pra caramba. Onde eu vou real? Eles vão defender tudo isso aqui? Aldeia com 20 de população? Não vão, né? Então, tem coisas que é meio lógico de você poder fazer sem se arriscar tanto. Mas aí qual é o problema quando você faz sozinho, né? Porque, tecnicamente, pelo que eu percebi, só eu mandei os ataques até agora, né? Nem fake, nem nada. Não vejo bater nada lá. Então, beleza. Só eu mandei os ataques. Aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Se só eu tô atacando, obviamente eu vou sofrer represária. No caso, isso aqui eu acho que é fake. Pode não ser, mas tanto faz. É um ataque só. Mas esse é o ponto. Entende? Este é o ponto. Se só uma pessoa faz, ela fica em evidência. E aí, martelo que se destaca, prego que se destaca é martelado. Então, o essencial é a tribo, a guilda trabalhar em cardume. Entende? Ah, vão acertar alguém? Vão acertar alguém, mas aleatoriamente. Entende? E ponto. Mas quando o pessoal não faz, né? E é uma parada simples, mas né, não faz de. Como posso fazer? Isso é tão sutil, né? Porque a pessoa só lê a mensagem assim, aí fala, ah, vou mandar, não sei, não vou. Mano, faça, pelo amor de Deus, faça. É algo simples de fazer. E ajuda muitíssimo. Faça. Nem fake foi, né? Nem fake. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Salde eu tô vendo o que eu vou fazer com ela. Eu tô botando aqui a tesouraria 10. Porque ela consegue, como posso dizer, fazer os espiõezinhos ali. E talvez aí de vez em quando eu possa ligar o olho, né? O olho de águia 5x. Quando eu quiser realmente espionar um alvo direito, né? Vou, inclusive. E aí, o que eu queria testar, né? Eu queria testar se o Kit Legale de, de reforço, que ia rolar, né? Não ia rolar nada. Ele fica consumindo 2 do mesmo jeito. Aí não vale mais a pena, né? Mas, pô, tem um ponto de reunião militar no nível 19, vou botar pra 20. Aí eu faço umas catapultas aqui e eu consigo mais alvos pra cima daquele tipo de situação ali, entende? E é isso que eu vou fazer também. Eu vou depois, né? Eu fizer aqui, academia, eu vou ver o que eu tiro, né? Porque eu tenho que tirar alguma coisa pra poder fazer para poder fazer a oficina. Aí não sei, talvez eu tire um edifício aqui de bônus de alguma coisa, só para poder fazer a oficina. E aí depois que eu fizer a oficina 10, eu pesquisar aqui, aí eu tiro isso aqui e boto o edifício de bônus de volta, entende? Mas tem mais alguma coisa aqui para fazer? Não tem, né? O hospital aqui tá 19, então assim, dá para aproveitar essa aldeia e ponto, né? Talvez eu tire o armazém celeiro, né? Cabe aqui esse celeiro aqui, esse grande celeiro, grande armazém, e aí eu posso tirar aqui também o armazém. Não sei se tem celeiro aqui, não tem, o outro celeiro, né? Então, só o armazém, eu posso tirar o armazém aqui, ó, e já botar a oficina lá. Então vai ser mais uma aldeia aí faz com legionários, né? E pronto. Se eu precisar de algum um pouco de cavalo, faço um pouco de cavalo para poder acompanhar as tropas. E vou ter mais uma aldeia para ficar indo e voltando nesses alvos assim, pequenos, né? Que é difícil de pegar, simples assim. Eu mando fake em alguns, né? Mando ataque em outros e assim vai. Vou quebrando a aldeia, enchendo o saco, enfim. Ponto. Eu ainda quero aquela área lá dos grandes olhos. Vou fazer alguma coisa para ir para aquela área lá. E ponto. Deixa eu ver. E aí no mais, né? A situação lá da 02. Cara, isso aqui tá me deixando perplexo demais. Eu pedi pro Milley, né? O Milley concordou em ceder o Ases dele. Aí eu mandei aquele ataque de catapulta. Graças a Deus, o ataque pegou as coisas que eu tinha. Que eu tinha. Ó. A alvenaria.
que tá muito ok. Ponto. Alvenaria. E depois pegou a embaixada. Tá bem, não foi nada que me desse realmente um dano, né? Ponto. Então, graças a Deus. Nossa, velho, esqueci que eu liguei a confusão dos rivais, mandei o ataque. Só que aí beleza, peguei o Asis porque aí eu mandei mensagem para o outro rapaz, né? Pra eu poder pegar logo por causa que eu tava com medo de um ataque bater na mansão do herói. Não bateu, então eu posso devolver até pra ele. Mas ele permitiu eu pegar porque o outro aqui já ia liberar, né? Aí ele deu minha mensagem, não respondeu. Eu falei, irmão, preciso que tu responda, né? Tu vai abandonar, o outro vai aí e pega, como é que vai ser? Aí ele fala que agora ele não quer mais não. Que putaria, velho. É foda, realmente foda. Inclusive, porra, aí esse aqui, ó, ele tá aqui com o Asis livre aqui, ó. E ele não pega, ele não libera esse pra pegar esse aqui. Entende? Né? No caso aqui, ó, qualquer desse aqui que ele podia é, liberar pra pegar. Aí daqui a pouco é o caso o quê? De eu falar com esse cara pra ver se ele libera esse, pra ele pegar esse. E aí, porra, velho. Que situação, cara. Isso aqui é o outro aqui que não pode. É, ó, Leal 2. Enfim. Ah, e eu falei que isso aqui era capital? Não é capital, né? É cidade só. Mas enfim. Aí não abre mão de oásis nenhum. Cara, isso aqui é bem bizarro, sabe? É bem bizarro. Eu ainda tô indignado com isso. Porque é uma situação assim que, caralho, não precisa, velho. Não precisa. O bizarro disso é isso, não precisa. É muito fácil de compreender que eu vou fazer melhor uso na capital, entende? Aí tu cria uma situação complicada, frustrante para um aliado. O outro aqui ainda tem uma justificativa que ele não repõe, né? Mas assim, coloniza outro lugar, né? Coloniza uma crop, por exemplo, e etc, etc, etc. Mas o pior mesmo aqui pra mim é o Leal, no caso. E esse aqui, né, é o pior dos piores, porque ele consegue trocar, não vai fazer falta e ele só não quer, né? Só que aí eu vou levar isso para liderança, porque no caso desse cara aqui, entendeu? Vou ver se ele ser forçado a ceder. Também porque assim, qual é o pior também, né? São os caras que não estão fazendo absolutamente nada pra ninguém, entende? E aí, putz, velho, é bizarro, é bizarro. Mas é isso. Tô upando os campos ali da capital. Quando acabar aqui, vou botar outro campo de cereal. Tô pensando já em quanto é que eu vou gastar na 03 fazendo os cavalos para começar a fazer as rotas e já começar a fazer os elfos, que está passando muito tempo sem eu fazer tropa lá. Principalmente agora que eu estou dividindo um pouco a atenção aqui dessa aldeia, né? Então eu tô fazendo ainda só lanceiro, né? Fiz um pouco de salteador porque eu precisava fazer um pouco para poder fazer alguns ataques e tudo mais, ajudar, mandar esses fakes, acompanhar os chefes que eu quero fazer. Mas já voltei a fazer os lanceiros e tá, fiz um pouco de salteador de novo. Fui eu mesmo? Nem sei se fui eu. Eu acho que não foi. Bom, porque eu tinha botado catapulta, cavalo e lanceiro. Não sei, não sei. Agora eu tenho quase certeza. A não ser que eu tenha colocado errado. Mas eu tenho quase certeza que eu fui no lanceiro. Enfim, agora eu não vou lembrar realmente. Deixa eu até fazer aqui uma coisa que eu já estava esquecendo já. Direto. Mandar para 07. X800 aqui. E agora que eu tô acordado também tô mais tranquilo, por quê? E na 07 eu tenho que refazer, tá? Já as rotas. Sempre tem que ficar olhando isso. Eu tô com ele com os 10 mil lanceiros lá
do lado no Oasis, né? E na 08 tá lá. Bastante tropa também. Mas aquela capital ali daquele cara tem que sair de lá. Tem que sair de lá. E 2.300, né? Que esse é o ponto, né? O pessoal não tá fazendo espião, velho. Não tá fazendo. Aí você vê umas espionadas assim que não deviam acontecer, sabe? Não deviam acontecer. Pessoa é aceitável as pessoas te espionarem quando elas ligam os olhos de águia. Mas te espionar sem olhos de águia, em aldeias importantes, notando o seu padrão. Se eu espiono numa aldeia lá, e lá não tem tropa, eu já entendo que o cara não mantém tropa ali. Entende? Então, dali uma semana, dali um tempinho, eu vou lá e ataco aquela aldeia sem precisar espionar. É muito, mas muitíssimo improvável que o cara passe a deixar a tropa lá porque eu espionei ele semana passada. Então é um status quo que você consegue compreender bem rapidamente por causa de uma espionada só. Oasis, né? Já mostrei pra vocês, já falei sobre isso, não vou ficar falando mais tanto. Nessa série, né? Nessa série. Depois eu não sei quanto tempo também que eu vou parar de jogar depois desse servidor. Deixa eu ver aqui. Ó, todos os 6 horas, isso porque eu gastei agora um pouco, 95, né? Então, onde tem tropa, tá tudo com bastante, né? Exceto na 08, que a 08 sempre fica dessa maneira aqui, né? Ela sempre fica dessa maneira. E eu deixei ela no meio assim, um pouco. Fazendo alguma coisa que eu não me lembro. E agora eu vou cancelar um pouco as rotas para poder construir nas aldeias alguma coisa. Tô pensando. Aqui eu tenho que fazer chefe e catapulta. Então também é isso. Tô pensando se eu vou fazer falange aqui ou não. Liberar esses lanceiros. E mas é uma situação perigosa também dessa aldeia, então eu ainda não sei. Eu tô pensando justamente por causa disso, porque essa aldeia aqui tá numa situação perigosa. Por exemplo, eu teve uma defesa que eu fui ajudar a fazer. Meus lanceiros eles foram daqui pra lá com o herói, né? Com só eles demorava 1 hora, 2 horas e pouca, 2 horas e meia. Com o herói demorava 1 hora e meia. Mandei 1 hora e meia andando pra lá, aí ficou meia hora lá até o ataque bater. Depois eu puxei de volta, mais 1 hora e meia andando. São 3 horas. Sem essas defesas aqui. Ah, eu tinha outras defesas de outros jogadores? Tinha. Né? E, inclusive, essas defesas de outros jogadores são que eram para o Zé, inicialmente. Mas ele estava com problema de cereal, falei para mandar para mim e deixar aqui. E aí eu estou sustentando essas tropas. Né? Aí eu aproveito, defendo a minha aldeia, sustento elas e mantenho elas aqui perto. E aqui, ó. Nossa, que susto. Que susto não, isso aqui foi... Ah tá, essa aldeia desse cara, ó, já tem. Isso aqui que eu não entendo, cara. Eu vou falar com o Zé também. Isso aqui tinha, sei lá, 200 de população. Por que isso tá aqui ainda? Tinha 200 não, ontem tinha 111. Antes de ontem tinha 50. Por que isso tá aqui ainda? Entende? É complexo, poxa, é complexo. Um monte de gente catapulta perto e o nego não vai lá fazer uma visita. Não. Só deixa o cara aí pegando, subindo, crescendo. Aí quando ele tiver com muralha no 20, aí o nego vai atacar. Quando ele for transformar isso aqui em uma cidade, poder sustentar tropa de defesa, colocar as tropas de defesa, aí o nego vai atacar. É complexo demais. A gente já está com vários problemas aqui e cada vez mais nesse tipo de situação. Eu vou pegar aquela aldeia, depois eu vou tentar essa aqui, tá? Da GIF 2. Vai ser isso que eu vou fazer. Vai ser os dois passos. Para poder ir limpando essa área, porque... Ó, tem outra da GIF 2. Então, e sempre, né? Eu vou mandar fake nessa, atacar essa, ou atacar essa, mandar fake nessa, enfim. Um pouco mais de... Tá faltando o pessoal ser um pouquinho mais
É reativo, sei lá. Qual é a palavra que dá? Que eu já espionei, agora eu vou botar na lista de farm. Isso aqui já tá... Já tá... Só ver se tem... Como se fala? Ai. Vou dar até já um ataque lá com 700 salteadores. E aí, só eu comentar aqui, né? Mostrar pra vocês. Depois. Vou mandar 500, que eu vou mandar fake ainda. E é o motivo também de fazer esses salteadores. Mandar fake com 20 salteadores. Ponto. Aí, mandei os ataques. E depois mandei o reporte pro pessoal, né? Mesmo estando longe, etc. Ó, deixa eu abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Aqui. Ó, mesma aldeia. Acabei mandando, repetindo um ataque ali. Mas ó, eu tô a 6 horas dessa aldeia. O que isso aqui diz? O jogador offline bastante tempo. Então eu venho aqui, eu destruo armazém, celeiro, edifício principal, mercado, ponto de janela militar. O restante vai se isso já tiver destruído. Mas sempre os alvos são esses: armazém, celeiro, edifício principal, ponto de janela militar e mercado. E aí, se não tiver um desses, vai bater em alguma outra coisa. Mas o ponto é impedir desenvolvimento, principalmente porque esses jogadores que não jogam com ouro, que não tem muito tempo, é esses que você tem que afetar o máximo possível. Jogadores igual eu, quando estou completamente sem ouro, você quebra uma coisa importante, vocês viram o tempo que demorou para refazer aquele palácio, mas demorou muito, entendeu? Demorou muito. Então você fica empurrando as pessoas, os jogadores para trás, né? Esse é o ponto. Então foi aqui, edifício principal. Eu mirei tudo edifício principal. Edifício principal. Aí, edifício principal. Vocês vão ver que na maioria eu não perdi nem tropa. Não tem nada. Edifício principal. Edifício principal. Quartel, isso aqui. Aí, foi o único que eu mandei fake, de vez de mandar um ataque mais pesado. E ainda quebrou o quartel. E esse aqui foi o único que eu perdi tropa. E engraçado que também foi o único que eu mandei um pouquinho mais de tropa, né? Então, parece até que eu tava adivinhando. Mandei com coisa assim, né? Enfim, é isso. Esse cara já perdeu o herói. Eu vou lá de novo. E depois, né, esse aqui, no próximo que eu for lá nele, eu vou mandar com o herói junto, né? Já que ele quer deixar o herói, eu vou mandar o meu herói também. E pronto, eu posso mandar a cavalaria com o herói, em modo ataque normal. Só, sabe? Fazer o que é possível fazer. Ó, 169 já. Tem mais ali em cima. Aí eu vou perder aqui algumas tropas e tal, né? Usar para ir com essa cavalaria muito cara. Mas enfim, depois eu vou mandar outra rodada de fake. Eu vou esperar minhas tropas voltarem todas para eu poder mandar direitinho. E algumas eu vou atacar de novo. Tava pensando até se eu ia upar no ouro aqui a coisa, mas não vou não. Eu vou fazer logo isso aqui. Fazer o chefe, conquistar aquela aldeia ali que eu preciso conquistar logo. E aí depois eu vou botar no 20. E aí a partir de amanhã, todo alvo que eu for atacar, eu já vou conseguir fazer uma situação. Inclusive, eu já penso em tirar mais 10 daqui, mais 10k, né? Botar pra cá, pra eu comprar aquela repetição aqui nessa aldeia. E tô pensando se depois eu vou comprar em alguma outra, ou seja, eu vou gastar 100 de ouro nessa questão da... Pra melhorar os ataques, né? É isso, não tem muito mais. Eu mandei mensagem pra guilda com relação a isso, né? Como o líder me permite mandar mensagem,
eu mandei essa mensagem aqui. E falar uma coisa também, né, cara? Ia ter líder que não ia gostar, que ia, é, sei lá, dizer pra falar com ele antes e tal, não sei o que. Mano, ele viu que foi bem feito, só, sabe? Muito boa mensagem e pronto, e pronto. Nada, nenhuma conversinha, nenhuma, sabe? Nenhum mais, enfim. Falei daquela área ali, que era o pessoal atacar, né? Qualquer catapulta, principalmente quem tá perto, né? E aí, esse que é o fato, né? Quem tá perto, às vezes nem tem catapultas ali e tudo mais. É sempre interessante você ter qualquer aldeia, pelo menos com catapulta, sabe? Tem um rapaz que fundaram no meio dele, a capital, e ele tem mais 4 aldeias ali, sei lá, e nenhuma delas tem catapulta. E ele não consegue fazer nada. E o cara funda no meio dele e vai bater nele, sem ele poder revidar, sem ele poder fazer nada. É uma questão de planejamento, de compreensão do jogo também e tudo. As pessoas podem fundar do teu lado aqui, gente. Entende? Tem áreas ali, por exemplo, que eu não tenho, né? Lá em Salona. Mas tem quem tenha. Entende? Tem quem tenha. Se não tivesse, eu ia ter que ter. Justamente para esses casos. A pessoa funda do teu lado, tu tem que poder destruir o cara imediatamente. Imediatamente. Não é depois de 3 dias, não. Depois de 3 dias, o nego bota ouro na conta aí e já tem uma aldeia que tu não consegue mais destruir. Falei sobre as tropas que foram pegas lá. Deixa eu... Não precisa mostrar. É só porque é irrelevante, tá, gente? Aí eu dou uma zoada, né? Tipo, o cara tava atacando com cavalos magros e catapultas de papelão. Ali o relatório que eu já mostrei pra vocês. Pedi pro pessoal ter em mente de mandar defesa para as áreas remotas, né? Por exemplo, esse ataque que a gente defendeu, o cara tava atacando com um pouquinho de tropa. Muita gente offline. Mas mesmo a pessoa da conta, ela mandou as defesas dela para outra aldeia para defender, né? Isso também é um erro. Deixa eu ver. Vocês veem que eu divido a minha defesa em áreas. Elas não ficam. A minha defesa de Salona não vai ficar andando para ir para muito mais longe dali. É por ali que ela fica e ela tem que ficar por ali. A minha defesa aqui dessa área aqui de Esparta aqui embaixo fica aqui embaixo. Talvez parcialmente eu mande elas pontualmente, né, para defender um ataque específico e elas retornarem. Mas elas não ficam andando e paradas, sei lá, 20 horas fora e etc, em outro lugar. E eu ficar sem defesa nenhuma naquela área. Tem que ter alguma tropa para você poder fazer encaixe. E eu também só mandei as defesas porque eu tinha aqueles outros reforços na aldeia, né? Então você tem que ter para fazer encaixe, para ter com que trabalhar. E aí, putz, véio, não tem nada, só não tem nada, absolutamente nada. Então, por exemplo, mesmo para tentar fazer defesa do outro rapaz que foi atacado, não tinha tropa, pô. Entende? Não tinha tropa. Os aliados estão tudo um do lado do outro. E ninguém tem tropa. Ninguém tem tropa na aldeia. Então, comentei com eles também para manter as tropas e fazer rota, né? Putz, a aldeia tem 100 de população. Mano, bota 5k de tropa lá, bota no mercado para ele enviar e pronto, né? Divide aí em cada 15 minutos, 1k e meio de cereal, né? Consegue sustentar, é tranquilo, entende? E evita pelo menos, porque, por exemplo, o nego vai atacar ali, uma aldeia de 100 de população, não vai meter 30k de tropa, entendeu? E aí fica mais fácil ainda para você dar muro, mesmo sem muralha. Bom, e falei com eles também para criar o hábito de checar os reportes da aliança, né? Para perceber também, porque aí eles vão começar a perceber onde eles têm que ter tropa, pô. Onde é que tá acontecendo as coisas? Quem que eles têm que defender? Onde é que tem que ter atenção? Esse tipo de coisa. Mas, ponto, velho. Vai seguir quem quer, quem entender. Vou fazer o meu, ajudando pontualmente, etc. E é isso, é isso. O restante são coisas que vocês já sabem. Vou ficar por aqui. Talvez volte só amanhã, porque tem pouca coisa para falar, porque já falei muito nos outros vídeos e agora é desenvolver. Desenvolver, fazer tropa.
Você já sabe quais são meus próximos passos de conquista, etc. A internet também não está colaborando, então está alongando muito aqui. E é isso. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou.